Olá, meu nome é Eric, sou aluno do curso de Fisioterapia da Univas, oitavo período. Eu vou estar fazendo um vídeo a respeito de ventilação mecânica. Vou estar falando um pouco da história da ventilação mecânica, como tudo começou até os dias atuais, e os principais modos ventilatórios, indicações, contraindicações. Tá? Vou falar um pouco então, começar um pouco com a história. A história começou nos anos 370 a.C., por Hipócrates, que ele descreveu a função da respiração no tratamento do ar e o tratamento para situações iminentes de sufocamento por meio de canulação da traqueia ao longo do osso da mandíbula. Esta foi provavelmente a primeira citação sobre intubação orotraqueal. Já em 322 a.C., veio Aristóteles, né? Ele notou que animais colocados dentro de caixas hermeticamente fechadas morriam. Primeiramente, pensou que a morte ocorria pelo fato dos animais não conseguirem se resfriar. Outros estudos levaram à conclusão de que o ar fresco era essencial para a vida. Já em 1530, Paracelsus, usou um fole conectado a um tubo inserido na boca de um paciente para assistir à ventilação. Foi-lhe acreditada a primeira forma de ventilação artificial. Em 1876, veio o primeiro Iron Lung, pelo Dr. Alfred Hoyles. O aparelho onde seria possível submeter o paciente a uma ventilação sustentada por diminuição de pressão atmosférica em volta da caixa torácica. Aí em 28 foi começado a utilizar o Iron Lung, que é desenvolver um ventilador de pressão negativa conhecido como Iron Lung. Foi muito utilizado para suporte de vida prolongado. Em 1931, Emerson desenvolveu um Iron Lung similar ao de Draper e Shaw, que se tornou largamente comercializado. Em 1936, dificuldades gerais, como banho, alimentação e medicação, imobilização forçada, impossibilidade de tossir, gerando complicações infecciosas pulmonares, surgiu uma adaptação chamada de couraça, um pulmão de aço que envolvia só o tórax. Então, como antes o Iron Lung ele revestia todo o paciente, colocava o paciente dentro desse cilindro, que gerava pressão negativa. Aí, como tinha muitas complicações, de ter acesso ao paciente, aí fizeram essa couraça, que era somente uma caixa que envolvia somente o tórax. Em 51, o Dr. Forrest Bird ele construiu o primeiro respirador de pressão positiva acionado por magnetos, denominado Birk Mark VII. Em 67, a PIP foi introduzida nos respiradores por pressão positiva. E em 70, Robert Kirby e colaboradores desenvolveram uma técnica denominada de IMV, que é intermitente mandatória ventilação, para ventilar crianças. Em 80, a ventilação por pressão positiva de alta frequência ganhou destaque na literatura, como abordagem experimental da ventilação mecânica. A evolução através do tempo, começamos lá em 1950 com o pulmão de aço, o Iron Lung, depois a adaptação, com a couraça. Em 1960, ventilador Bird Mark VII. Em 70, ventilador volumétrico, Benet. Em 80, ventiladores microprocessados. Em 90, válvulas mecatrônicas. E até os anos 2000, monitorização ventilatória, A ventilação mecânica básica é o suporte ventilatório, que consiste em um método de suporte para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Pode ser invasiva, ou não invasiva, VNI, geralmente através de uma máscara facial, e de forma invasiva, através de um tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia. A VNI através de interface nasofacial, BiPAP ou PINSP, IPAP ou PSV, e a PIP, que mantém as vias aéreas e alvéolos abertos, melhorando a oxigenação. CPAP, somente pressão inalatória, final, contínua nas vias aéreas. E a ventilação do paciente é feita totalmente espontânea,
A VNI, não havendo contraindicação, pacientes incapazes de manter ventilação espontânea, né? Volume minuto maior que 4 por minuto, né? PaCO2 tem que ser menor que 50 milímetros de mercúrio e o pH maior que 7,25. Devem iniciar VNI. A melhora da consciência deve ser evidente dentro de 1 a 2 horas após o início da VNI. Pacientes que deterioraram ou não melhoraram devem ser imediatamente intubados pelo risco de perda de proteção de via aérea inferior e parada respiratória. Algumas contraindicações da ventilação não invasiva, né? Aí temos as absolutas e as relativas, né? As absolutas, necessidade de intubação de emergência, parada cardíaca ou respiratória, né? E temos algumas relativas, né? Que temos que analisar risco e benefício, que pode ser o paciente incapaz de cooperar, proteger as vias aéreas ou secreções abundantes, rebaixamento do nível de consciência, falências orgânicas e não respiratórias, né? Cirurgia facial neurológica, trauma e deformidade facial, alto risco de aspiração ou obstrução das vias aéreas superiores. Quando descontinuar a ventilação não invasiva, né? Deve ser monitorado por profissional de saúde à beira-leito, né? De 5 minutos até 2 horas. Deve ser observado, né? Se teve uma diminuição da frequência respiratória, aumento do volume corrente, melhora do nível de consciência, diminuição ou cessação de uso de musculatura acessória, aumento da PaO2, ou então saturação diminuída, né? E diminuição da PaCO2 sem distensão abdominal significativa. Em sucesso, né? Esse caso seria que não teriam sucesso. Falar um pouco agora sobre os objetivos, né, clínicos, né? Reverter hipoxemia, reverter a acidose respiratória aguda, diminuir o desconforto respiratório, prevenir ou reverter a telectasia, reverter a fadiga dos músculos respiratórios, permitir a sedação ou bloqueio neuromuscular, diminuir o consumo sistêmico miocárdio de oxigênio, diminuir a pressão intracraniana e estabilizar a parede torácica. As principais indicações da ventilação mecânica, né? Quando tem algum tipo de anormalidade ventilatória, insuficiência respiratória, hipercapnia, quando a ventilação alveolar cai a níveis críticos, né? Retenção aguda de gás carbônico, acidose respiratória e hipoxemia. Ocorre por 3 mecanismos básicos, né? Que é a diminuição no drive respiratório, disfunção da musculatura respiratória e aumento da resistência de vias aéreas ou obstrução, né? Anormalidades de oxigenação, né? Insuficiência respiratória aguda, alta relação, né? VQ, o débito cardíaco, edema intersticial, inflamação, fibrose, trabalho respiratório excessivo em altas altitudes, por exemplo. Os principais da ventilação mecânica com pressão positiva, né? Os princípios, desculpa, a fase 1, né? É o início da inspiração, que é a fase de disparo. A fase 2 é a fase de inspiração. A fase 3 é a transição da inspiração para a expiração, que chamamos de ciclagem. A fase 4 é a expiração, abertura da válvula de exalação e depois retorna para a fase 1, que é a fase de disparo, né? Inspiração. Temos as modalidades da ventilação mecânica, né? Que é a volume controlado, que é a VCV. A PCV, que é a pressão controlada. PSV, suporte pressórico. A SINV, né, que é a mandatória intermitente sincronizada, CPAP, que é pressão positiva contínua nas vias aéreas, e outras associações. A controlada, ela não tem nenhuma participação do paciente. Nessa modalidade é recomendado o paciente estar sedado ou sedado. Aí temos assistido controlado, que o paciente já tem uma participação no início da fase inspiratória, determinando quando iniciar através de um ligeiro esforço inspiratório. Aí temos a espontânea assistida, né, que é a SINV. Os ciclos ventilatórios são divididos entre paciente, né, o que é espontâneo, e ventilador, que é controlado assistido. Durante a fase espontânea, o paciente tem que vencer a resistência do circuito do ventilador. A PSV, que é espontânea assistida, o paciente participa durante toda a fase inspiratória. Tem um total controle sobre a frequência respiratória, volume e fluxo. Aí o modo controlado, né, VCV.
assegura que o doente receba um determinado volume corrente pré-programado de acordo com o fluxo e tempo inspiratórios pré-programados. E a gente finda nosso vídeo falando um pouco sobre a história da ventilação mecânica, né? E os principais modos ventilatórios.